Letra X, a letra mais problemática do português. A letra que a gente tem mais sons no português. A letra que todo mundo se confunde. Trouxe hoje para vocês 6 utilizações da letra X. Se você quer ficar por dentro e quer aprender, fica aí, depois da vinheta eu te explico. Oiê, tudo bem, gente? Tudo bom? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Prof. Iraíla aqui do Central PIN e hoje eu trouxe para vocês 6 utilizações da letra X, a letra mais problemática do português. Mas antes da gente começar, já vou pedir para você dar o like aqui nesse vídeo, ativar aí as notificações e as legendas automáticas para que você me entenda melhor. Beleza? Vamos embora? Olha só, seguinte, hein? Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, gente, a letra X, ela possui 4 sons em português, né? Na verdade, algumas pessoas dizem que é 5, algumas pessoas dizem que é 4. Eu gosto de dizer para os meus alunos que o X ele tem 4 sons. Uma outra coisa, hein? Antes da gente começar, deixa eu falar uma coisa para vocês. Em português, a gente não pode dizer que todas as palavras serão de uma forma, ou que todos os substantivos e adjetivos e verbos serão de outras, ou que toda a utilização do X ela vai ser igual. Por quê? Não vai. Então aqui a gente vai partir do pressuposto da maioria das palavras e não de todas as palavras, porque sempre a gente tem em português uma exceção, né? E eu sei que vocês estão ligados nisso. Então vamos começar aqui com algumas palavras que têm a letra X no começo. A maioria das palavras que começam com a letra X, esse X, ele vai ter o som de CH. Presta atenção aqui comigo, olha só. Seguinte, hein? A gente tem xará, xará, xícara, xícara, xerife, xerife e shampoo, né? E aí muitos estrangeiros perguntam assim, professora, mas shampoo não é com SH que vem do inglês? E aí a gente diz que não. No Brasil, né, a gente tem aí a palavra shampoo sendo disseminada com a letra X. Então, recapitulando, a primeira utilização do X aqui que eu trago para vocês é que a maioria das palavras do português que começam com a letra X, esse X ele vai ter som de CH e, portanto, a gente tem o som de sh, certo? Ok? Beleza. Partiu segunda utilização. Vamos lá. Olha só, gente, a maioria das palavras do português que a gente tiver a letra E, N, como é o caso aí da pronúncia em, né? Essa pronúncia que é um pouco nasal. Em, a gente vai ter também o X com o som de CH, como é o caso do começo das palavras que eu falei para vocês. Então vamos pegar aqui as palavras. Olha só, eu tenho enxergar, enxergar, eu tenho o em mais o X com o som de CH, olha aí, até rimou, enxergar, eu tenho enxada, enxada, eu tenho enxame, enxame, e eu tenho enxergar, enxergar. Portanto, aqui, segunda utilização que eu trago para vocês, beleza? Vamos pro próximo. Terceira utilização, então, da letra X. Vamos lá. Gente, essa é uma dúvida clássica, hein, da letra X. Professora, por que é que na palavra México a gente vai ter esse X com som de CH também, esse X? Porque isto é, podemos dizer que uma regra, né? Nós vamos escrever aí com o X com som, e esse X vai ter som de CH, as palavras com ME. Então vamos pegar aqui, olha só, eu tenho México, eu tenho mexicano, eu tenho o verbo mexer, eu tenho mexerica, que seria como uma laranja. Por isso que essas palavras, e principalmente a palavra México,
os meus alunos hispanofalantes, eles sempre têm esse ar de surpresa, né? Porque, por exemplo, eles dizem assim, professora, mas México? Por que vocês falam México? Se na verdade em toda Hispanoamérica as pessoas falam México, né? E aí o som vai mudar completamente no espanhol. Ou México, né? Como é o caso aí dos anglófonos. Muito bem, gente. Vamos então para a dica e para a utilização número 4. Vamos lá, gente. Nós utilizamos X e esse X ele vai ter som de CH após ditongos. E aí vocês perguntam assim para mim, professora, tá, começou a complicar. O que é ditongo? Gente, olha só, ditongo é quando a gente tem duas vogais juntas em uma mesma palavra. Então, vamos analisar aqui essas palavras que eu trago para vocês. Olha só, eu tenho a palavra peixe, né? E na palavra peixe eu tenho o E e o I. Então, eu tenho o X como som de CH, peixe. Eu tenho também, olha, o verbo deixar, deixar. Professora, por quê? Porque eu tenho o E e o I e o X. Então, esse X, ele vai ter som de CH. Eu tenho também a palavra caixa, caixa. Professora, por que esse X, ele tem um som de sh? Porque ele vem após duas vogais, que nesse caso é o A e o I. Então, eu tenho caixa, caixa. E para terminar, eu tenho aqui a palavra ameixa, ameixa. Percebam mais uma vez que eu tenho o X depois de duas vogais, né? Ameixa, o E e o I. Portanto, eu vou ter o X aí com o som de CH. Então vamos à dica de utilização do X número 5. Olha só, gente, seguinte, hein? A gente vai ter no português e aqui começa a ficar um pouquinho difícil, né? E escritas com X, as palavras de origem indígena, de origem africana, né? E originárias aí de outras línguas também. Então, temos muitas palavras na língua portuguesa que são escritas com X e que esse X também tem som de CH, que são originárias aí de outras línguas, né? Como é o caso de orixá. Orixá é uma palavra de origem africana, né? A gente tem também Xangô, que é um tipo de orixá, né? Também da origem africana. A gente tem abacaxi. Abacaxi, né? A gente tem aí uma fruta de origem indígena e todas as outras palavras também de origem de outras línguas. Vamos então para a dica de utilização e som do X número 6. Mas antes de eu falar para você aqui qual que é, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E ativar aí as legendas automáticas para que você consiga me entender melhor, beleza? Então, vamos lá! Regra e utilização do X número 6. Olha só, gente, como eu digo para todos os meus alunos, né? A grande dificuldade da letra X, ela não está no começo das palavras nem no final, mas sim no meio. Porque é o X no meio que a gente pode ter vários sons. E um som que eu queria dizer para vocês aqui é o seguinte: geralmente, não estou dizendo que sempre, mas que geralmente quando a gente tem a letra E, X, esse X ele pode assumir o som de Z, né? Como o zumbido da abelha, tá? Zzz. Como é o caso das palavras exército, exame, exercício, tá? Então aí a gente tem a utilização da letra E e da letra X, e o X aqui ele muda completamente de som, né? Mudando aí para o som Z. E também, além da gente ter a utilização do EX com o som de Z, o EX ele também pode ter o som de S, como é o caso de explicar, explicação, excelente,
exceção. Então, nesse sentido, e aí vocês me perguntam, peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Nós temos, né, o X com o E, que representa dois sons. Quais são os sons? O som da letra Z, como é o caso de exercício, exame, e o som da letra S, como é o caso de explicar e explicação. E vocês me perguntam então o seguinte, professora, como é que eu vou saber se nas palavras o X ele vai ter som de Z ou ele vai ter som de S? Neste caso, nós temos que aprender quais são as palavras e os seus sons, né? Aqui a gente tem que fazer um esforço um pouco maior, tá bom? Então vamos lá para a última dica e eu vou pedir para vocês, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreve no nosso canal e vamos lá. Última dica para vocês com a utilização do X. Dica número 7, hein? A letra X, no final das palavras, ela também pode assumir outro som. E é por isso que eu digo para vocês que é uma letra um pouquinho complicada da língua portuguesa, hein? Vamos lá. O X no final das palavras, ele vai assumir um som do C mais o S. E a gente vai ter o som de x, x, x. Vou dar um tempo para você pronunciar aí na sua casa. Vai lá. X, x. Então, presta atenção. Olha só, nas palavras taxi, taxi, eu tenho X no final da palavra e, portanto, o som de CS. Outra palavra que a gente utiliza muito aqui no Brasil é a palavra xerox. Xerox, que a gente tem tanto o X no começo com o som do CH, quanto o X no final com o som de CS. Então, a gente tem xerox, xerox, tá? Outra palavra interessante para a gente analisar é a palavra tórax, tórax, né? Ou ainda códex. Então a gente tem tantas palavras do português que no final o X tem esse som de CS, né? E mais uma vez, aqui eu tô dizendo para vocês que eu não estou partindo da perspectiva de todas as palavras da língua, e sim a maioria, né? O que a gente tem. Porque na verdade não existe uma regra principal que vai dizer que o X ele vai ter som, um único som para sempre em todas as palavras. Assim não funciona. A gente tem vários tipos de utilização do X a depender da posição dele, né? Se ele vem aí no começo, se ele vem no meio, se ele vem no final, tá bom? Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco aí para vocês os sons do X no português, tá? Esse assunto é um assunto que ele não se esgota, é um assunto que você precisa estar estudando, você precisa estar em contato, né? E principalmente falando, treinando esses sons aí, tá bom? É isso, gente. Por hoje nós ficamos por aqui. Deixe aqui seu like se você gostou desse vídeo, se eu te ajudei a aprender um pouco mais aí acerca da pronúncia do X. E a gente se fala quando der. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.